feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, Senhor da graça, Deus Todo-Poderoso, que o homem diminua, mas que o Senhor cresça para o louvor da sua glória. Fale aos nossos corações nesta hora, queremos aprender de Ti, para crescermos na graça e no conhecimento da Tua verdade. É o que nós te pedimos nesta hora e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Vamos ter uma salva de palmas para Jesus. Nós começamos uma mensagem derrubando muralha quarta-feira passada. Falamos sobre a primeira conquista do povo de Deus quando saiu do Egito rumo a Canaã. Atravessaram o deserto, mas antes de entrar em Canaã havia necessidade de transpor uma grande muralha que cercava a cidade de Jericó, que era a primeira cidade a ser conquistada por aquele povo. Então aquela muralha, segundo a história, diz que era uma muralha de 6 metros, 6 metros de largura por 9 de altura, muito grande, praticamente impossível de derrubar. Hoje é fácil, né, irmão? Hoje derrubar uma muralha de 6 metros por 9, é só tacar um trator de esteira que vai quebrando até derrubar. Mas naquela época não tinha, ou explodir, né? Ou explodir. Eu estava vendo agora, essa semana, uma reportagem de um prédio, uma torre, sei lá o que era, que foram explodir, né? E colocaram o explosivo, e colocaram os explosivos errado, e ela caiu de lado, caiu em cima da biblioteca, em cima de algumas coisas e destruiu. Isso aqui chama atenção por quê? Porque o povo atravessou a muralha de Jericó, não tinha explosivo, porque o explosivo ele explode o prédio para dentro e para o chão, para não cair de lado, né? Então, se nós formos ver como essas muralhas caíram, irmão, sem sombra de dúvida, chegamos a uma grande conclusão, que Deus abriu a terra e a muralha afundou. Por quê? Porque depois que a muralha caiu, o povo atravessou. Se tivesse, mesmo que a muralha tivesse caído para dentro, seria muito difícil o pessoal atravessar a muralha, teria ficado um monte de terra terrível. Então, isso mostra que Deus ele tem a fórmula certa para resolver nossos problemas. Às vezes nós ficamos, mas para onde que vai? Que jeito que vai? Deus tem a fórmula certa. Basta simplesmente que nós obedecemos. Então aquele povo obedeceu o mandato que Deus deu a Josué, rodeando a cidade, as muralhas, por 6 dias. No 7º dia, rodearam a cidade 7 vezes. E ali teve todo um trabalho montado, todo um esquema dado por Deus para Josué, para que Josué passasse para o povo, para que as muralhas caíssem. Foi a pregação, foi a mensagem de quarta-feira, e nos levou a apresentar hoje, da parte de Deus, 4 muralhas. Aí alguém, pastor, você falou que era 5 muralhas. Pois é, mas por causa do horário que é culto, a gente vai colocar uma só, que é a falta de fé, a incredulidade e a fé, como desenvolver a fé, tá? Então 4 muralhas do impedimento da nossa vida. Por que às vezes nós não prosperamos? Porque se levanta uma muralha espiritual em várias áreas da nossa vida. Então nós vamos falar aqui sobre 4 muralhas. A muralha da vida financeira, a muralha do casamento, da vida sentimental, né? A muralha, que é a muralha familiar, não só do casamento entre si, entre marido e mulher, mas entre filho, pai e etc. E a muralha da falta de fé, da incredulidade e como desenvolver a fé. Amém? Então são 4 muralhas, irmãos, que faz com que muitas pessoas não prosperem. Então hoje mais é um ensino bíblico, vai ser bem lento, que eu quero falar assim bem lento para você entender. Se der sono, você morde a língua, não durma, morde a língua que o sono passa. Amém? Amém, irmãos? Estou vendo uns irmãos cochilando aí, já repreendo esse sono em nome de Jesus. Teve uma irmã que me procurou e disse: pastor, eu não entendo, quando eu chego na igreja me dá um sono terrível.
E quando eu chego em casa, fico assistindo televisão até de madrugada. Por quê? E eu falei, porque tu já dormiu na igreja? Já dormiu, então lá não vai ter sono mesmo. Mas também existe, irmão, uma muralha chamada desânimo, que Satanás coloca na vida do homem, da mulher, para que ele não consiga entender as coisas de Deus. Mas não vamos falar sobre isso. Muralha financeira, tá? Eu gosto de falar sobre finança, irmão, porque eu tenho visto tanta coisa acontecer. Agora mesmo eu vi um casamento, uma separação por causa do lado financeiro. Esse lance aí, irmão, o cara vai casar e a mulher, e ele diz para a mulher: olha, eu não tenho emprego, estou desempregado e não tenho dinheiro, a gente pode passar fome. E a mulher é doida para sair da miséria, né, irmão? Ah, meu amor, o nosso amor enche a nossa barriga. Enche, mas com 9 meses vazia, e o bicho pega, né? Nem só de amor viverá o homem, e nem a mulher, amém? Mas tem que ter comida também, tem que ter casa, tem que ter uma série de coisas, tá? Então eu sempre bato nessa tecla da vida financeira, irmão, sempre, tá? A vida financeira é uma muralha que acontece muitos problemas, amém? Quem quer ultrapassar essa muralha? Então, olha só, livro de Ageu, capítulo 1, verso 6, diz assim: ó, semeai muito e recolhei pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário no saquetel furado, amém? Irmão, quantas pessoas que você conhece que ganham bem e vivem na miséria? Eu conheço um monte de gente, ganha bem, mas não prospera, ganha bem, mas entra numa mão e sai na outra. A vida é terrível. Por quê? Porque o cara traz uma maldição sobre ele, traz uma maldição na área financeira, e aí se levanta o quê? Uma barreira na vida financeira, uma muralha, que aí ele, enquanto ele não transpor essa muralha, enquanto não quebrar essa muralha, ele pode trabalhar, ele pode ganhar bem, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não prospera. Por quê? Porque tem uma muralha que está impedindo esse crescimento material, esse crescimento, irmão, financeiro na vida dele. Então essa muralha, ela tem que ser demolida, essa muralha tem que cair por terra. Para quê? Para que você venha realmente ser abençoado e cumprir-se na sua vida o que está escrito na Bíblia. O Senhor disse que nos chamou para ser cabeça e não cauda, para estarmos por cima e não por baixo. Então Deus quer que nós venhamos prosperar, amém, irmãos? Então se levanta uma muralha, aqui diz o que? Olha, semeai muito, colhei pouco, comei, mas não vos fartais, bebei, mas não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário em um saquetel furado. Então não adianta, pode até ganhar bem, mas não adianta, não prospera. Por quê? Porque tem uma muralha do impedimento que impeça a bênção dessa pessoa, amém, irmãos? Amém? Quem quer transpor essa muralha financeira para ser abençoado? Então só passa a página para frente, umas 5 páginas, que você vai sair no livro de Malaquias, Malaquias 3:8. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vos me roubais e dizem: que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Amém, irmãos? É o que está escrito. Isso aqui Deus usa o profeta para fazer uma pergunta: roubará o homem a Deus? E aí ele usa o profeta para responder: todavia me os roubais e dizem que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Eu já dei uma mensagem aqui, trouxe uma mensagem aqui da parte de Deus, que fala o que é pão e o que é semente. Então tem muita gente que não prospera porque fica comendo a semente, irmão. O que é semente? Dízimo é semente, oferta é semente. Então aquilo que você colocar no coração para ofertar, isso passa a ser semente, e semente é para se plantar, só colhe quem planta. Então o profeta
Deus usa o profeta para fazer uma pergunta: roubará o homem a Deus? Todavia me roubais em quê? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Verso 9: com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vos toda a nação. Verso 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abstância, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vinde do campo, não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Amém, irmãos? Amém? Então isso aqui é a promessa de Deus. Não adianta esse demônio do devorador aqui, irmão, não adianta oração não. Ele é repreendido quando nós entregamos o que é de Deus. Por isso que Jesus disse: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Dízimo é de Deus, oferta é de Deus. Então, roubará o homem a Deus? Cria uma muralha, porque com maldição sois amaldiçoado. Então é importante nós entendermos que para essas muralhas cair, nós temos que ser fiel no nosso dízimo, nós temos que ser fiel nas nossas ofertas. Amém, irmãos? Amém? Olha só para você ter uma ideia, essa palavra crise, irmão, essa palavra não pertence a nós. O povo de Deus sempre prospera dentro da crise, amém? Se você for ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, o povo de Deus sempre estava numa pior e Deus fazia um grande mover. Por quê? Porque a nossa bênção não depende do homem, a nossa bênção depende de Deus. Fecha uma porta, Deus abre um portão. Por quê? Ah, mas o diabo levou. A Bíblia diz que mais Deus tem para dar do que o diabo para tirar. Então, se nós estivermos verdadeiramente obedecendo a palavra, a muralha da vida financeira cai por terra e nós cantamos vitória no meio da crise, amém? Deus quer que nós viemos prosperar. Quantos acreditam nisso? Muralha financeira se cai quando somos ofertantes dizimistas. Muralha familiar, abre a tua Bíblia no livro de Efésios, lá no final da Bíblia, já quase no finalzinho, Efésios, depois do livro de Coríntios, depois do livro de Gálatas, 2 Coríntios, Gálatas e Efésios, livro de Efésios, capítulo 5. Está vendo? Eu nem sabia, eu só leio essa palavra, irmão, em casamentos. Sempre que eu vou realizar casamento, eu leio essa palavra. Aí agora à tarde eu orando para Deus mostrar, e Deus me fez ler essa palavra e falou que eu tinha que ler. Agora uma irmã me buzinou no ouvido aqui que tem um casal que vai casar depois do culto, lá em cima, escondidinho, né? É bom que já presta atenção, que lá eu só dou a benção, que você já vai aprender aqui, amém? Muralha na vida a dois, na vida familiar. É muralha que se levanta e tem que ser demolida, irmão, amém? Efésios capítulo 5, verso 22. Vós mulheres, sujeitais aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo, amém? Tem algum homem aí? Se tiver, diga glória a Deus. Ixi, se tiver alguma mulher, diga amém. Não é porque não tem homem, é porque mulher fala mais do que homem, até mais alto, né? Tá? Então só os homens, repete comigo, diga assim: vós mulheres, sujeitai vossos maridos como ao Senhor, amém? Para derrubar a muralha, irmão, eu vou falar primeiro de marido e mulher, tá? Só as irmãs repete comigo, tá? Só as irmãs. Vós marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ele. Verso 28, repete comigo: assim devem os maridos amar sua própria mulher,
como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Amém, irmãos? Amém? Os irmãos lembram? Os irmãos homens aí lembram o que foi que leram? Lembra? Os homens, lembra? Que as mulheres têm que ser o quê? Sujeito aos maridos. As irmãs lembram o que foi que leram? Que os maridos têm que amar a sua esposa como a si mesmo. Amém? Tá, então para quebrar a muralha, irmão, a muralha a dois, tem que haver um entendimento. Se de uma pessoa me perguntou, disse: pastor, o casamento é uma instituição falida? Falei: não. E por que é que agora até dentro das igrejas evangélicas, os pastores, o senhor mesmo, né, separou? Deus mudou? Não, Deus continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. E por que é que o casamento, irmão, passou a ser uma instituição que aparentemente está falida? A muralha que tem no meio do casamento, a divisão dentro do casamento. Primeiro, o que foi que os irmãos leram? Repete comigo. Hoje, mulheres, seja submissa aos vossos maridos. Você sabe o que é submissão? Submissão é se submeter, obedecer. Isso parece brincadeira no dia de hoje falar uma coisa dessa, né, irmão? Parece brincadeira. Qual é a mulher que quer obedecer? Os direitos aqui são iguais. Direito igual, não pode ser na política. Direito iguais pode ser numa empresa. Direito igual pode ser em qualquer lugar, mas dentro do casamento não é. A partir do momento que nós trazemos os direitos conquistados na sociedade lá fora para dentro do casamento, começa a dar errado. Começa a dar errado. Por quê? Porque não há mais, a mulher não quer mais se submeter. O que foi que os homens leram? Lembra? As mulheres leram o quê? Vos marido, as mulheres, vos marido, amai as vossas esposas como a si mesmo. Então, se eu amo a minha esposa como eu amo a mim mesmo, tem muita coisa que eu não vou fazer, porque eu amo a mim mesmo. Amém, irmãos? Amém? O homem ama a mulher, a ponto de dar vida por ela, ela tem que ser submissa. Agora, muitas vezes a barreira está erguida no casamento, por quê? Porque um faz um e o outro não faz outro. Então, se a mulher é submissa, o homem tem que amar ela até a morte, amém? Se o marido ama a mulher a ponto de dar vida por ela, ela tem que ser submissa. Então não foi a palavra que mudou, irmão. Deus, ele é imutável. Jesus disse: céus e terra poderão passar, minhas palavras não passarão. Você casado, você mulher, você esposa, você esposo, se você viver segundo o que está escrito nessa Bíblia, eu aposto qualquer coisa, se Satanás vai destruir o teu casamento, eu duvido se Satanás vai destruir a tua vida conjugal. Mas quando o irmão sai da palavra, Satanás opera na vida do casal. A barreira do impedimento, ela cai por terra, a muralha é destruída quando o casal vive a palavra de Deus, é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. E tem mais, irmão, capítulo 6, verso 1 de Efésios: vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. O que é que nós vemos hoje, irmão? É a desobediência dos filhos. A desobediência, irmão. Verso 2: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então o filho tem que amar o pai, tem que amar a mãe. Às vezes tem pessoas que chegam para mim e dizem: pastor, mas é impossível amar meu pai. Meu pai é isso, meu pai é aquilo. Não importa o que ele seja, ele é o seu pai, amém, irmãos? Não importa o que ela seja, ela é a sua mãe.
Então a Bíblia aqui não está dizendo assim: vós filhos, amais os pais que são bonzinhos e desprezais os que são maus. Não está escrito. Está escrito que o filho tem que amar o pai, tem que honrar o pai, tem que honrar a mãe, porque isso é promessas de bênção aqui na terra. Vocês estão entendendo? Não importa, irmão, não importa. Meu pai, irmão, meu pai foi um homem inculto. Às vezes meu pai vinha me falar uma coisa que eu sabia mais do que ele, mas eu nunca ousei dizer para o meu pai: ih, rapaz, está errado. Nunca. Sim, senhor, legal, bacana, é isso mesmo. Por quê? Porque isso é honra. Então tem uma historinha, irmão, engraçada, que Sérgio Reis fez até uma música, de um casal que o marido levou o pai para morar em casa, e o velhinho já bem velho, e na hora de comer sopa, o velho tremendo derramava na mesa, sujava a casa. E aí a esposa disse para o marido: olha, tu vai ter que escolher, eu ou teu pai. Então, se você quiser continuar casada comigo, você vai pegar o seu pai e colocar num asilo para velho. E se você quiser que ele fique aqui, eu vou embora. Aí ele amava muito a esposa, pegou o velhinho, pegou a bolsa do velho e disse: olha, meu pai, eu vou lhe levar para um lugar que vai ser melhor para o senhor. É um asilo para cuidar de velhos. E aí pegou a bolsa do velho e foram caminhando em direção ao asilo. Quando chegou perto do asilo, tinha uma pedra bem grande. Aí o velho disse: meu filho, eu posso sentar nessa pedra um pouco? Ah, pode, pai. Aí o velho sentou na pedra e começou a chorar. E quando o velho estava chorando, o filho disse: pai, esse asilo não é tão ruim assim não, tem as enfermeiras que vai cuidar do senhor. Aí ele disse: não, meu filho, eu não estou chorando por isso. Eu estou chorando porque foi nessa pedra que o teu avô chorou quando eu fui levar ele para o asilo também. O que isso quer dizer? O homem colhe o que ele planta, irmão. Você trata mal os teus filhos, você trata mal os teus pais, teus filhos irão te tratar mal. É uma consequência da nossa vida. Quer ser bem tratado com dos teus filhos? Trate o seu pai, irmão. O meu pai, a minha mãe só casou com meu pai porque a minha mãe sempre dava um conselho para minha mãe. A minha mãe dizia: minha filha, o homem para você casar é o homem que trata bem a mãe dele. Quando você for casar com um homem, você olha como ele trata a mãe dele. Se ele tratar a mãe dele bem, pode casar, porque ele também vai tratar a esposa bem. E na viagem da minha mãe vindo para o Ceará, do Ceará para cá, naquela época caminhando, só os animais traziam as coisas, e a minha mãe vinha duas famílias desconhecidas, mas na estrada se juntaram, em 6 meses de viagem, parece, negócio assim. E a minha mãe ficou observando aquele rapaz, como aquele rapaz tratava a mãe dele. Na estrada ele levava água para a mãe dele, aonde chegava ele arrumava um lugar para a mãe dele sentar, dando carinho. Aí a minha mãe se apaixonou pelo meu pai. Ela falou: puxa vida, esse aí vai ser um bom marido. A minha mãe disse que é assim, então eu vou casar com ele. Casou com ele, irmão. E para a honra e glória do Senhor, meu pai cuidou da minha mãe até quando ela tinha 83 anos e Jesus levou. Amém, irmãos? Assim como ele cuidou da mãe dele até a mãe dele falecer. E assim como nós cuidamos, principalmente o meu irmão Ananias, que era o mais velho, quando meu pai já estava no final das suas forças, meu irmão pegou meu pai, levou para a casa dele e cuidou dele até ele morrer. Amém? Até Jesus levar. Isso é uma consequência da vida. Então, para a barreira familiar ser quebrada, primeira coisa tem que ter amor. Amém, irmãos? Primeira coisa tem que ter compreensão e também obedecer a palavra acima de tudo. A barreira, ela só é quebrada quando obedecemos a palavra. A muralha só é destruída quando nós obedecemos a palavra de Deus. O salmista Davi disse: Senhor, eu escrevo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Viva a palavra e você vai ter uma vida familiar abençoada para a honra e glória do Senhor Jesus. Quem entendeu, diga amém. Dá um aplauso ao Senhor. Terceira barreira, irmão, a barreira da enfermidade. Barreira da enfermidade, muralha da enfermidade. Por quê? Porque para receber milagre, para receber cura,
A Bíblia diz que Deus, Ele é o médico dos médicos. Então existem enfermidades que o homem resolve, mas existe enfermidade que só Deus resolve, amém? Então, mas aí às vezes Satanás coloca uma muralha do impedimento e a pessoa nunca recebe a cura, nunca recebe, amém? Então a Bíblia diz que Deus esclarece dizendo: eu sou o Senhor que te sara. Abra a tua Bíblia rapidinho no livro de João, Evangelho segundo São João. Evangelho segundo São João, capítulo 5. Evangelho segundo São João, capítulo 5, verso 6. Verso 5, capítulo 5, verso 5. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar sã? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Amém? Presta atenção, irmão, esse acontecimento aqui, ele mostra para nós, para que a barreira, para que a muralha que nos impede de receber a cura. A Bíblia diz que ali na entrada de Jerusalém tinha um tanque, e naquele tanque ficavam muitos enfermos, aleijados, cegos, todo tipo de enfermo. E de tempo em tempo o anjo do Senhor descia sobre aquele tanque. E a Bíblia diz que quando o anjo do Senhor tocava as asas na água, que as águas se agitavam, o primeiro que se jogava dentro do tanque recebia um milagre. Mas era muita gente. Então tinha o tanque, e quando as águas se agitavam era porque o anjo tocava e as pessoas saíam correndo. Então não tinha dia marcado, não tinha hora marcada, era de tempo em tempo. Então a Bíblia diz que havia um homem paralítico que já estava lá 38 anos. Agora imagina, né, irmão? De repente até um cego poderia receber um milagre, porque era cego, mas não era aleijado, estava por lá, olha, mexeu lá, pulava dentro. Se fosse rápido, né? Se caísse na água rápida, recebia um milagre. Mas a Bíblia diz que havia um homem lá que tinha 38 anos. E quando Jesus passou por lá, que viu, Jesus chegou para ele. Qual foi a pergunta que Jesus fez para ele? Queres ficar curado? Por quê? Porque a primeira coisa é nós querermos. Primeira coisa para sermos curados é nós querermos. Se nós não quisermos, pastor, o que é isso? Quem é que não quer ser curado? Bom, um dia eu estava aqui, um dia pela manhã, e um senhor parou uma caminhonete ali, entrou, se apresentou, perguntou se eu conhecia ele, fazendeiro, não sei de onde, lá morava em Açailândia. Aí ele disse assim: não, mas porque eu tenho um amigo meu que falou para mim que ele tinha um problema de coluna, e você orou e ele ficou curado. E o problema dele era semelhante ao meu, o problema dele era bico de papagaio. Então o médico diz que eu vou ficar paraplégico, só vai piorar o problema da coluna. Já fui em Brasília, já fui no médico no Rio de Janeiro, já fui, aonde você pensar eu já fui. Aí o amigo meu disse para mim que se você orasse eu ficaria curado. Então eu vim aqui. Quanto que é? Aí eu disse: olha, em primeiro lugar não sou eu que curo, eu não curo ninguém. Quem cura é Deus, mediante a nossa fé. O senhor quer ficar curado da coluna mesmo? Eu poderia ter orado naquele momento por ele, mas eu não senti no coração. Deus colocou ele à prova. Aí eu disse: olha, nós temos um culto aqui, será na segunda. Eu falei: olha, amanhã, terça-feira, nós temos um culto aqui chamado Campanha das Causas Impossíveis. É isso? Daí ainda, né? Isso faz bastante tempo. Então você vem, você começa amanhã. Então você vem durante 7 terça-feira. Aí ele olhou para mim e disse: olha, pastor, eu quero dizer uma coisa para o senhor, que eu sou um homem muito ocupado. E eu falei: daí?
eu não posso vir, eu não tenho tempo para vir. Só diz quanto que é, ora por mim, eu vou embora. Eu falei, não é assim que funciona. Então se você vir aqui durante 7 terça-feira, você vai ficar curado. Não, mas meu amigo disse que só veio aqui, o senhor orou. Eu falei, mas o seu amigo é seu amigo, você é você. Ah, mas eu não tenho tempo. Irmão, o cara disse que não tinha tempo. Ele já tinha ido para o Rio de Janeiro, já tinha ido para Brasília, já tinha ido não sei para quanto. Não poderia vir da Ceilândia para cá, irmão, para cumprir a palavra. Quanto tempo aquele paralítico estava lá diante do tanque? 38 anos. E tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó: quem quer vai atrás, quem não quer inventa desculpas. Amém? Então a primeira coisa, quem quer mostra que quer, irmão. Eu estou aqui há 38 anos, Senhor Jesus, mas toda vez que o anjo toca nas águas, alguém corre na minha frente. Não tem ninguém para me pegar, para jogar ali naquele tanque. Ele já poderia ter desistido, irmão. Ele já poderia ter ido embora. Ele não tinha ninguém para pegar ele e jogar dentro do tanque. Sempre alguém passava na frente dele, mas ele estava ali 38 anos. Isso chama-se persistência. Amém? Quem quer, irmão, vai atrás. Quem quer, espera. Quem quer, busca. O Senhor Jesus disse: bater e abrir, mas só abre se você bater. Bater é persistir, bater é esperar. Então a nossa fé também ela é condicionada à nossa espera. Tem gente que não recebe bênção porque é desesperado, quer receber hoje, viveu a vida inteira servindo Satanás lá fora, chega na igreja ontem, já quer todas as bênçãos da vida, irmão. Se você quer que a muralha da enfermidade caia por terra, coloque Jesus como primazia na tua vida, persista, busque de verdade, de todo o coração, porque Jesus disse, ele disse, irmão: se pedir, recebe, tudo que pedir com fé, crendo receberei. Ele quer te curar, ele quer te salvar, ele quer te dar vitória. Persista, espere, e a vitória é tua, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vai chegar o momento que Jesus vai dizer assim, olha, Jesus disse: levanta, toma tua cama e anda. Amém? É no tempo de Deus. No tempo de Deus, irmão. Na minha casa eu sou o filho mais novo, chamado caçula. Tem algum caçula por aí? Ih, só eu hoje aqui, é? Então vou me esbaldar. Você já prestou atenção, irmão, que todo caçula é mais bonito que os outros? Já? Estou te falando. Mas eu tinha um complexo quando eu era pequeno. Quando eu comecei a me entender por gente, eu ouvia a minha mãe reclamando. A minha mãe reclamava assim: ai, minhas pernas estão doendo. Porque quando eu nasci, minha mãe entrou na menopausa. As irmãs que estão na menopausa sabem, né? Do dedão do pé, o fio de cabelo, tem uma hora que dói tudo, né? E a minha mãe reclamava: a cabeça está doendo. E eu fui crescendo ouvindo aquilo, irmão. A minha mãe dizia: ah, essa dor de cabeça, meu Deus, essa minha menopausa me mata. Aí um dia eu estava no colégio, doido para sair mais cedo, para brincar na rua. Aí eu comecei a ficar enfadigado, né? Aí a professora olhou e disse: Elias, o que é que tu tem? Eu falei: ah, professora, essa minha menopausa está me matando. Jesus. Porque eu achava que homem também tinha, né? Então a minha mãe, eu tinha um complexo, um medo, que eu ia ficar órfão. Falei: meu Deus do céu, minha mãe não vai aguentar. Irmão, a minha mãe só não ia na igreja quando o culto era em outro lugar. Pronto. Minha mãe, hoje eu conheço muitas coisas da Bíblia, irmão, porque como eu era caçula, minha mãe era daquelas irmãs que não perdiam culto de ensino, não perdiam um ciclo de oração, e ela me levava para todos, né? E eu aprendi a pregar com 6 anos de idade. Só que ninguém ouvia, que a minha língua era pregada. Eu me lembro de um corinho que eu cantava quando eu tinha 6 anos. Erra terra, vai pega rouco, aonde é que tu vai morar? Eu vou. A minha língua era pregada. Aí o povo sorriu, eu achava que eu era o máximo. Botei todo mundo para sorrir, que nada, estava mangando a minha língua pregada, né? Mas Deus, irmão, manteve a minha mãe. E várias cirurgias que era para minha mãe fazer, Deus curava. Várias coisas, Deus curava.
Aí quando a minha mãe já estava velhinha, eu perguntei para Deus, eu já era pastor. Falei: Senhor, por que o Senhor não tirou todas as dores da minha mãe? Por que o Senhor não curou ela de uma vez? O Espírito Santo falou: sempre curei ela, mas foi por causa da dor dela que hoje você é pastor. Por tudo que ela viveu, por tudo que ela passou, por tudo que tu aprendeu. O Espírito Santo falou comigo, irmão. E o maior milagre que eu vi Deus operar foi quando a minha mãe ia morrer. Eu estava viajando, aí ligaram para mim, né? Tinha até um culto que eu até cancelei. Ligaram para mim e disseram: olha, pastor, volta rápido que a sua mãe vai bater as botas. Bem que ela não usava bota, né? Força de expressão. Já está lá só esperando, só falta o senhor. Aí eu vim rápido e tal, cheguei um pouco mais cedo que isso. Aí entrei no hospital, lá no Hospital das Clínicas. Quando eu entrei, ela já estava no apagar das velas, né? Ou no acender das velas, sei lá. Estava morrendo. E eu me lembro, irmão, quando eu entrei dentro do quarto, eu ouvi quando uma pessoa disse assim: coitadinha da velhinha, agora ela morre. Só faltava esse aí que é o filho dela, só ele. Irmão, eu fiquei indignado com aquilo, ó. Por quê? Porque aquela pessoa que estava dentro, ela usou a expressão assim: coitadinha da velhinha. Irmão, coitadinha é o diabo, que não tem nem onde morar. Crente não é coitadinho, amém, irmãos? Por isso que para com esse negócio de achar que você é coitadinho. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? Tem crente que fica se achando coitadinho, irmão. Aquela mulher que viveu a vida inteira, me ensinou a servir a Deus, é coitadinho, coisa nenhuma. Aí eu ouvi quando alguém diz: coitadinha da velhinha, agora ela morre. Aí eu fui lá, coloquei a mão na cabeça dela e falei: Senhor, se o Senhor quiser levar ela, o Senhor leva. O Senhor dá a vida, o Senhor tira a vida. Mas eu quero te fazer um pedido: que a minha mãe não morra aqui dentro desse hospital, na frente desses ímpios. Está escrito na tua palavra que a morte dos santos é para que o teu nome seja glorificado. Então eu não quero que ela morra aqui. Se o senhor quiser levar, leva. Mas que eu quero, não quero. Aqui não. Quando for para o senhor levar ela, leva lá na caminha dela, ela deitada, tira o espírito dela e leva. Aí fui embora, irmão. No outro dia, 6 horas da manhã, a minha mãe estava no banheiro tomando banho para ir para casa. Viveu mais 3 anos. 3 anos. 10 anos depois, Deus recolheu o espírito dela na cama dela, ela dormindo. Ela dormia, botava a mão assim, eu cheguei lá e eu tirei a mão, coloquei aqui, né? Então eu tenho, para mim isso é um grande testemunho, irmão. Por quê? Porque Deus age segundo a nossa fé. Haverá um dia que você vai, haverá um momento de você ir, haverá. Porque o apóstolo Paulo disse que desejava deixar esse corpo, porque lá tem um melhor do que esse, amém, irmãos? Tem um mais glorioso do que esse. Mas aqui nós ainda temos uma missão. Você ainda tem uma missão. A tua vida tem que ser um testemunho para as pessoas que não conhecem Deus. Através da tua vida chegar ao pleno conhecimento da verdade, e também venha ser salvo para a honra e para a glória de Deus Pai. Aleluia, glória a Deus, amém? Aplauda o Senhor. A barreira é destruída, a muralha cai por terra, e Deus cura quando nós temos persistência, fé e acreditamos nele, amém? Só para encerrar, a barreira da incredulidade, amém? Para você que não acredita, abra aí rapidinho a sua Bíblia, ainda no livro de João, só passa a página para frente. Evangelho segundo São João, capítulo 20, verso 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: se eu não vi o sinal do escravo em suas mãos, e não puser o dedo no lugar do escravo, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Amém? Crer, a barreira que impede que nós venhamos crer. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, que ele ressuscitou, ele começou a encontrar com os discípulos. A primeira vez que ele encontrou os discípulos, só estava 10, estava faltando um. E ali quando ele encontrou, estava justamente Tomé. Então quando Jesus veio, visitou os discípulos, que Jesus saiu, os discípulos disseram para Tomé: olha Tomé, mestre, o mestre ressuscitou, estava aqui conosco agora. Aí Tomé disse: não acredito.
Eu só acredito se eu ver, se eu colocar o meu dedo lá onde entrou o escravo, se eu colocar a minha mão aonde o soldado enfiou a lança, aí eu acredito. Então, irmão, o que é isso? É uma barreira, é uma muralha da incredulidade daqueles que acreditam só naquilo que vê. Se você é daquele tipo de crente que só acredita naquilo que vê, é porque existe uma muralha espiritual na tua frente, impedindo que você veja o invisível, impedindo que você vê pela fé, porque ver pela fé é ver aquilo que ainda não existe, amém? Então essa barreira de ver o que não existe, essa muralha, ela existe quando nós duvidamos, quando nós temos que ver, temos que pegar, porque senão não acreditamos. Então a Bíblia diz que pouco depois Jesus retornou juntamente com eles, verso 26. E 8 dias depois estava outra vez os seus discípulos dentro, e com ele Tomé. Chegou Jesus estando a porta fechada, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse: Tomé, põe aqui teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe do meu lado. Não seja incrédulo, mas seja crente, amém? Crente é aquele que crê. Então Jesus disse: Tomé, vem aqui, olha aqui, ó, coloca o dedo aqui, vai. Agora pega a mão, coloca aqui. Aí Tomé se admirou naquela hora e disse assim no verso 28. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Amém, irmãos? Quantos creem no Senhor Jesus aqui? Você viu com seus olhos físicos? Você tocou o seu dedo lá onde entrou o escravo? Você pegou aonde a lança transpassou? Não. E por que você está aqui? Porque você crê. Você é muito mais bem-aventurado do que Tomé. Jesus disse: Tomé, tu viu, por isso que tu creu. Não é bem-aventurado. Bem-aventurado aqueles que não viram irão crer em mim, amém? Então se você crê verdadeiramente no Senhor Jesus, essa muralha, irmão, da falta de fé, ela vai cair por terra para a honra e glória do Senhor. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu creio, porque eu creio naquele que eu sinto no meu coração, Jesus vivo, aquele que pode operar qualquer milagre em nossa vida, aquele que pode fazer as coisas acontecerem de uma forma extraordinária. A Bíblia diz que Ele é aquele que chama as coisas que não são como se já fosse. Isso é fé. Aquilo que você pede, coloca no teu coração, cria, irmão, a tua visão espiritual, enxergue com teus olhos espiritual e veja a bênção, a vitória, a prosperidade, a salvação que Deus te entregou na tua mão para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Quem crê? Se você crê, Jesus disse que tudo é possível àquele que crê, amém?